Depois de pregar o sermão sobre o reino, Jesus reuniu os 6 apóstolos naquela tarde e começou a expor os seus planos para visitar as cidades em volta do Mar da Galileia. Os seus irmãos Tiago e Judá ficaram bastante sentidos por não terem sido chamados para a reunião. Até esse momento, eles consideravam-se como fazendo parte do círculo interno dos apóstolos de Jesus. Contudo, Jesus planejava não ter parentes próximos como membros desse corpo de diretores apostólicos do reino. A não inclusão de Tiago e Judá entre os poucos escolhidos, junto com a sua diferença aparente para com a sua mãe, desde a experiência de Caná, foi o ponto de partida para o abismo sempre crescente entre Jesus e a sua família. Essa situação continuou durante toda a sua ministração pública. Eles quase que o rejeitaram. E essas diferenças não foram completamente aparadas até após a sua morte e ressurreição. A sua mãe constantemente oscilava entre as atitudes de uma fé e de uma esperança flutuantes e as de emoções crescentes de desapontamento, humilhação e desespero. Apenas Ruth, a mais jovem, permaneceu indefectivelmente leal ao seu pai e irmão. Até depois da ressurreição, toda a família de Jesus tinha pouquíssimo a ver com a sua ministração. Se um profeta pode ter honrarias, mas não na sua própria terra, a eles são dados valor e apreciação, mas não na sua própria família. As instruções finais. No domingo seguinte, 23 de junho do ano 26 depois de Cristo, Jesus deu as suas instruções finais aos 6. Ordenou-lhes que partissem, 2 a 2, para anunciar as boas novas do reino. Proibiu-os de batizar e desaconselhou-os quanto a fazer pregações públicas. Explicou a eles que mais tarde ele iria permitir-lhes que fizessem pregações públicas, mas que, por um certo tempo, por muitas e boas razões, desejava que eles adquirissem experiência prática em lidar pessoalmente com os seus semelhantes. Jesus propunha fazer dessa primeira viagem um trabalho inteiramente pessoal. E embora esse anúncio tenha levado os apóstolos ao desapontamento, eles ainda aceitaram, ao menos em parte, as razões de Jesus para começar daquele modo a proclamação do reino. E então, assim de bom ânimo e com um entusiasmo confiante, eles deram início aos trabalhos. E Jesus os enviou 2 a 2. Tiago e João foram para Quereza, André e Pedro para Cafarnaum, enquanto Filipe e Natanael partiram para Tariqueia. Antes que começassem essas 2 primeiras semanas de serviço, Jesus anunciou-lhes que desejava ordenar 12 apóstolos para continuar o trabalho do reino, depois da sua partida. E autorizou a cada um deles escolher um homem, dentre as suas primeiras conversões, para que passasse a ser membro desse corpo projetado de apóstolos. João perguntou: mas, mestre, esses 6 homens virão para o nosso meio e compartilharão todas as coisas igualmente conosco, que estamos contigo desde o Jordão, ouvindo todos os teus ensinamentos em preparação para este que é o nosso primeiro trabalho para o reino? E Jesus respondeu: sim, João, os homens que irias escolher tornar-se-ão um conosco,
e vós ensinareis a eles tudo aquilo que seja pertinente ao reino, do mesmo modo que eu vos ensinei. Depois de ter dito isso, Jesus deixou-os. Os 6 não se separaram para ir e fazer os seus trabalhos, até que houvessem trocado muitas palavras e discutido as instruções de Jesus, com o intuito de que cada um deles escolhesse um novo apóstolo. O conselho de André prevaleceu afinal, e eles partiram para os seus trabalhos. Em essência, eis o que André disse: o mestre está certo, somos em número muito pequeno para assumirmos esse trabalho. Há necessidade de mais instrutores e o mestre manifestou grande confiança em nós, por nos ter confiado a escolha desses 6 novos apóstolos. Naquela manhã, quando se separaram, a fim de seguir para o trabalho, havia um pouco de depressão escondida em cada coração. Eles sabiam que iriam sentir falta de Jesus, e além do medo e da timidez, não era daquele modo que tinham imaginado a inauguração do reino do céu. Havia sido arranjado para que os 6 trabalhassem por 2 semanas, depois das quais retornariam à casa de Zebedeu para uma reunião. Nesse ínterim, Jesus foi até Nazaré para estar com José e Simão e os outros membros da sua família, que viviam naquela vizinhança. Jesus fez tudo o que lhe foi humanamente possível, em consonância com a sua consagração à vontade do seu Pai, para manter a confiança e o afeto da sua família. E cumpriu bem o seu dever nessa questão, e fez mesmo até mais. Enquanto os apóstolos estavam fora para essa missão, Jesus pensou muito sobre João, agora na prisão. Era uma grande tentação usar o seu poder potencial para libertá-lo, mas, uma vez mais, ele resignou-se a aguardar a vontade do Pai. Obrigada. Está aberto para comentários, perguntas. Então, é interessante como que Jesus, ele confiou nesses 6 e já dividiu de 2 em 2 e enviou, ele confiava nos apóstolos, confiou eles a ir pregar sobre o reino. Eu me imaginei ali, nossa. Pode falar, Hélio. Vamos lá, tua primeira participação. Podia pôr de novo na tela o verso 3, o parágrafo 3? Então, no parágrafo 3, o que chamou minha atenção foi a parte final do parágrafo, que diz isso: além do medo e da timidez, não era daquele modo que tinha imaginado a inauguração do reino do céu. Então, eu imagino que eles se agregaram à equipe de Jesus pretendendo honrarias, pretendendo fazer parte de uma corte parecida com a corte mundana, né? A corte que está acostumada a ver, e de repente o que eles descobrem? Que não tem nada de especial, que a coisa era muito diferente do que tinha imaginado. Pelo menos essa é a minha impressão, que eles não imaginaram que estavam participando de uma trupe, e menos ainda que fosse um trabalho como esse, que eles tivessem entregue à própria sorte, para ir falar de um reino que eles mal sabiam do que se tratava. Bom, esse é o primeiro ponto. Podia pôr o 5, por favor? Que é o último parágrafo.
Então, o que me chamou a atenção foi a última frase. A última frase. Era uma grande tentação usar o seu poder potencial para libertá-lo, se referindo a João. Mas, uma vez mais, ele resignou-se a aguardar a vontade do Pai. Nós sempre imaginamos o seguinte: João era primo sanguíneo, né? E estava realizando um trabalho anterior ao trabalho de Jesus, e era de se esperar, por essa proximidade parentesca, Jesus, de algum modo, usando ou não o poder sobrenatural, fosse libertar o seu primo de uma prisão que potencialmente poderia matá-lo. Então, são dois pontos que eu estou destacando, e de repente, aqueles apóstolos, alguns deles seguidores de João, podiam pensar assim: puxa vida, o meu mestre é estranho, porque com todo o poder que ele aparentemente tem, que nos fez nos vincular à pessoa dele, por que ele não vai lá soltar João? Aqui está a resposta. Está esperando a vontade do pai. Aí a pergunta, aí a coisa se estende para o pai. Por que o pai não quis salvar o primo do filho, que também era filho? Só uma observação que me chamou a atenção. Obrigado. Finito. Essa é a minha participação. Obrigada, Hélio. Mais alguém? Aqui tem várias questões, né? A questão do batismo também, né? Que ele falou para não batizar. Jesus fala ali para não batizar. E é interessante como ele confia nesses apóstolos que ele escolheu, e que do batismo, que eu achei interessante, e que eles foram e eles estavam com medo, como disse o Hélio, né? E realmente, a gente não, eles assim, né? Como é que nós vamos falar? Imagino. Não, e eu achei engraçado também, é engraçado, mas é sério, foi sério para eles, né? Porque eles foram conversar ali com o André, né? O André que aconselhou eles. Mas como assim? Nós vamos escolher mais 6 e eles vão ter os mesmos privilégios que nós. Mas, e eles vão ter os mesmos privilégios que nós, eles vão ter também? Eles dão a impressão assim que eles achavam mesmo que eles iam ser o séquito, né? Como a gente diz de Jesus, né? Eles imaginavam o Messias, Jesus, o rei dos judeus, e eles ali teriam toda... E sempre pensavam a mesma coisa, por mais que Jesus falasse que o reino dele não era daquilo, o reino dos céus, lá. E eles sempre pensam, não, mas é um reino muito importante. Eles faziam uma confusão ali na cabeça, que não era fácil. Mas, e dá a impressão assim que era aos trancos e barranco que iam, né? E confiaram ali e foram, porque daí o André disse, não, nós somos poucos mesmo, e esse é um trabalho grande, e foram, né? E agora, na sequência ali, a gente vai ver como que foram escolhidos esses 6, né? Mais 6. Acho que o Hélio levantou a mão. É isso, Hélio? Isso. E uma outra coisa que me chamou a atenção, a partir do que a gente aprende nas igrejas revolucionárias cristãs, foi quando isso aconteceu, no domingo 23 de junho do ano 26 depois de Cristo. Que idade tinha Cristo, Jesus, nessa época? 33? 33. Ele sempre aprende que Jesus morreu com 33 e aqui está começando a obra com 33. Então, é uma coisa relevante. Pelo menos
em relação à comparação bíblica. É verdade. Eu tenho muita dificuldade em entender como era a forma de ensino de Jesus, porque eu não consigo. Claro, para nós hoje, decorridos 2000 anos, é muito fácil nós olharmos aí para as Escrituras, para os relatos e julgarmos, né, qual teria sido, na nossa ótica, uma forma melhor de ensinar. Mas eu tenho muita dificuldade em entender, por exemplo, por que Jesus não era direto com os seus irmãos. Por que ele não se aproximou dos seus irmãos e foi muito claro, direto, assertivo com ele? Olha, o meu apostolado aqui, ele não vai se constituir de ninguém de sangue meu, né? Eu não quero ninguém da minha família aqui, por essas e essas razões. E eu acredito que essa mensagem para os irmãos dele teriam feito sentido, né? E teria evitado todo esse mal-estar que, junto aos irmãos de Jesus na carne, existiu até depois da morte dele. Então, é claro, nós não temos, a gente não tem a capacidade de entender como é que pensava Jesus, né? Na verdade, a mente espiritual de Jesus é alguma coisa que foge à nossa compreensão, mas eu às vezes tenho muita dificuldade em entender por que Jesus agia desse modo, por que ele preferia não ser direto. E a gente não consegue fazer a ideia do que talvez significasse ser direto para essas pessoas. O livro lembra que, na verdade, eram 12 pessoas, eram talvez 6, 7, 8 dentre os melhores do seu meio, mas eles eram ignorantes de muita coisa, né? Eram pessoas formadas dentro da tradição judaica. Então, tinham uma mente conformada com uma série de circunstâncias. Mas eu tenho muita dificuldade em entender como é que, ao longo desses 4 anos de apostolado, Jesus não colocou na cabeça dessas pessoas o que significava a mensagem do reino que aqui ele veio trazer para nós, a mensagem do reino. Eu fico imaginando uma situação em que Jesus, de repente, acabe se recolhendo com essas pessoas, né, num ambiente em que, olha, nós só vamos sair daqui hoje, amanhã ou daqui a 3 dias, depois que ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês o que é o reino do meu Pai aqui na Terra, né? O reino não é isso, o reino não é aquilo. E talvez com situações assim práticas, né? Não, isso aqui não é o reino do meu Pai. Isso aqui, na verdade, é mera busca sua por adoração, é mera busca sua por, enfim, por reconhecimento aqui junto aos teus irmãos. E não, isso aqui também não é. Isso aqui, na verdade, é ego teu. Não, isso aqui também não é. Isso aqui é desejo. Isso aqui também não é. Então, Jesus, claro, Jesus nunca deixou de dar esses exemplos, mas ele trazia esses exemplos de forma muito genérica, no meu entender, e esses apóstolos não entendiam, né? Então, às vezes a impressão que eu tenho assim é que o trabalho dele teria sido mais profícuo, teria sido melhor aproveitado à medida que esses exemplos tivessem ficado mais claro na cabeça dessas pessoas todas. Mas é só um devaneio meu, né? Quem somos nós para criticar Jesus? Como eu disse a vocês, hoje olhando para trás, né, 2000 anos para trás, com o relato do que aconteceu, fica fácil a crítica, mas é muito difícil imaginar o que vivenciou o nosso mestre. Era só Sim, um pensamento. a Sônia. Me ouvem? Sim. Eu acho interessante essa colocação do Milton. A gente fica no momento da mentalidade de hoje, tentando entender o procedimento pedagógico de Jesus naquela época. Teve uma das aulas, não sei se foi a última, em que a gente ficou discutindo as partes em que o discurso se contradizia, né? Porque a gente estava olhando de uma maneira linear e, em algum momento, a gente percebeu que ele falava para pessoas diferentes dentro de uma multidão e ele, como Deus, sabia que as mentalidades ali eram diferentes, então ele tinha que usar parábolas. Agora, você imagina se ele chegasse e dissesse exatamente o que era e se não foi isso, não é isso, não, então é aquilo.
Em nenhum momento, nem na Bíblia, nem no livro de Urântia, se questiona o livre-arbítrio. Sempre se tem livre-arbítrio. Você imaginou se de repente ele chega por esse negócio é o seguinte, não é isso aqui não, é aquilo. Mas não entendi, então não é isso, é aquilo. Aí você quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber o que é para participar desse negócio, não. Aí de 6 é para 5. Aí daqui a pouco, olha só, senta aqui vocês 5, vamos conversar, deixa eu desenhar para vocês. Aí eu, mas peraí, eu vou ferrar com a minha família se for com isso, eu não vou ter mais como trabalhar, eu não vou ter emprego, como é que... eu também não quero. Eu acho que se ele fosse assim, muito diretão, eu acho que não ia ficar ninguém. E essas pessoas têm o direito do livre-arbítrio, eles tinham que estar ali porque eles queriam. E Jesus, para fazer um discurso como ele fazia, por parábolas, para conseguir atingir quem tinha um conhecimento mais sutil de espiritualidade e quem tinha um conhecimento mais denso, ele era um gênio. Ele era um gênio. Porque hoje, até hoje, a gente tem uma ciência desenvolvida, a gente tem retórica, tem gente que, por mais que tenha super instrução, PhD na Lua, não consegue fazer o que Jesus fazia, entende? Então, assim, eu entendo, eu partilho desse teu pensamento aí, mas eu acho que se ele fizesse isso, não daria certo. E a gente está a 2000 anos de distância, fica muito difícil de estender a mentalidade. O que eu consigo ver, assim, na minha pequenez, é que Jesus era um gênio, ele é, assim, o cara, entendeu? Mas eu acho que essa tua pedagogia aí não ia funcionar muito, não. Obrigado, Sônia. Realmente, porque é aquela história, né? Jesus tinha uma paciência, imagina, ele era Deus, ele tinha toda a consciência de Deus, né? Então ele devia dizer assim, nossa, é o que nós temos para hoje. É o que tem para hoje, então vamos assim, ir devagar com as palavras, né, ver o que eles entendem, e assim vai, porque a evolução é lenta mesmo, a gente sabe, e Jesus sabia disso, né? Então mas a gente vai ver na sequência, né, que tem umas horas que ele diz, né, até quando? Até quando? Eu acho engraçado que Jesus, até quando irei suportar-vos? Ou similar, né? Ele falava assim, porque sempre o texto fala que os apóstolos entendiam um pouco, né? E mesmo a gente, assim, atualmente, a gente vê que as pessoas não entenderam muita coisa, ainda está no superficial, ainda estão procurando milagres, ainda estão procurando curas, né, vão atrás disso, né, ou então algum ganho para si mesmo, material, que Jesus fala, não é desse mundo, não é desse mundo, gente. Fala, Yara. Eu fico, assim, pensando, me colocando, né? Quando eu quero aprender sobre algo, eu vou aprender a partir da minha curiosidade, e não a partir de ideias prontas. Jesus tinha a missão de apresentar o Pai, ele era bem metafórico, e ele tinha um contexto social ali de homens que viviam muito oprimidos, que viviam numa situação ali muito desumanas, talvez, também, né? Talvez não, também. E tinham, mesmo dentro disso, mesmo dentro de cada um, e da primitividade da vida e dos homens ali, existiam muitas crenças também, né? E julgamentos. Então, eu sinto que Jesus não teria êxito se ele partisse para um confronto de convencimento, não atingiria, não encontraria o coração e a sensibilidade dos homens. Porque para a gente receber algo divino, né, algo que vem assim da nossa divindade, que vem da divindade cósmica também nos encontrar, só acontece quando a gente está num estado de abertura, quando a gente está passando por um sofrimento, mas a gente sente
que existe algo maior do que o nosso sofrimento. E a gente fica curioso, mas se existe, cadê? Como será? Né? Existe uma curiosidade, começa a haver uma busca para a gente poder sentir um certo preenchimento, sentir que estamos encontrando, que estamos entendendo. Lilian falou uma palavra que eu gostei. O que leva a gente a ir entendendo as coisas e, a partir do entendimento, a gente ir buscando mais conhecimento para adquirir mais conhecimento dentro da nossa experiência humana? Veja bem, nós estamos tão distantes daquele ocorrido e até hoje nós estamos sentindo Jesus, né? E à medida que a gente sente, a gente aprende. Imagina quem estava ali dentro daquele contexto, no olho do furacão. Eu fico imaginando e pensando que Jesus talvez não tivesse esse controle na mente, mas Deus sabia que o importante era que toda a humanidade pudesse conviver com o que foi deixado através do exemplo de Jesus. Porque, gente, aquilo que faz sentido para a gente é aquilo que pode ser sentido pela gente. E a gente leva muito tempo, se não for toda a existência, indo um pouquinho mais no sentir. Aí a gente sente uma pontinha, tira a pontinha do iceberg que deixava a gente no congelamento, na evitação, daí a pouco, passam uns anos, a gente volta. Aí a gente sente que o nosso coração foi um pouco mais tocado, né? Então, essa sutileza e essas metáforas, elas são importantes para o processo humano se instalar, na minha maneira de compreender. Uma ocasião, e nessa condição humana de experiência, que é um processo para que a gente se torne, então, capaz de encontrar esse fragmento de Deus dentro da gente e que a gente entenda aí que, nossa, Jesus deixou isso vivido, né? Mas esse despertar do pensar vem do entendimento e da experiência, nesse estado de abertura. Gente, aqueles homens não tinham muita abertura, quase nenhuma. Eles matavam da forma mais desumana. Acho que foi na época de Paulo, os lustres, né, não sei, assim, das ruas, eram feitos de homens que estavam ali sendo queimados. Eles acendiam ali, né, no corpo dos homens, enquanto queimava, aquilo iluminava ali a rua e aqueles gemidos eram ouvidos por quem passasse, para que ninguém ousasse ir contra o imperador, o rei lá da época, né, aquele louco lá romano. Então, como é que esses homens poderiam ter paciência para ouvir Jesus argumentar? Ainda assim, tinham homens, né, que eram homens que tinham a humildade. E através da humildade, eles seguiam várias pessoas que estavam ali representando a continuidade, né, de Jesus. Então, sabe, Milton, eu sinto assim. Obrigado, Yara. Outra questão, Milton, que você colocou, né, mas ali no texto fala que Jesus, ele, enquanto os apóstolos foram para os seus respectivos locais que Jesus tinha pedido, ele foi para casa em Nazaré. E lá ele teve uma conversa com a família. E tentou convencer a família da missão dele, né? Ali no texto fala. Ele tentou convencer de tudo quanto é jeito. Mas eu penso assim, como a Yara falou, era um tempo em que eles estavam sofrendo muito politicamente com o governo romano, né?
E eles queriam uma libertação daquilo tudo. Gente, ver pessoas pregadas numa cruz é cruel demais, né? Então, eles esperavam ansiosamente por isso, e por esse Messias, e nas sinagogas, onde os apóstolos e todos os homens estudavam, né? Eles aprendiam sobre isso, e sobre essa espera que eles tinham de um libertador como Davi, como Salomão, né? De um rei que assumiria o trono e os libertaria do jugo romano, como eles falam, né? Então, eu acho que eles não tinham pensamento para outro tipo de Messias. Eles queriam uma coisa mais prática, uma libertação imediata, né? Ao mesmo tempo que era um momento ideal para Jesus vir, isso, né, na cosmologia, entre seres celestes, todos eles viram que era o momento ideal de Jesus vir, mesmo o livro fala. Mas era perigoso, tanto que ele morreu na cruz. Era um momento perigoso que eles estavam tendo ali, politicamente falando. Mas Jesus foi fiel a passar, né, qual era a vontade do Pai. E então, ele, mesmo para fazer, tipo, um milagre, né, convencer ali, para que João Batista fosse solto, nossa, o que nós faríamos no lugar de Jesus, né? Acho que a gente ia correndo lá, mas não sei, a gente não entende, eu ainda não entendo, mas sei que era a vontade do Pai que Jesus não fosse lá, porque Jesus fazia a vontade de Deus. Então, a gente, vamos dizer assim, tem fé, quem sabe a gente entenda um pouco mais para frente, né? Porque essa era como era para ser, de certa forma, né? Era como Deus pensava, né? Puxa vida. Daí você fica pensando, mas será então que Deus queria uma morte assim para João Batista? Não é isso, mas eu também não entendo, não posso dizer para vocês, não, eu compreendo se ele fosse lá. São tempos difíceis, né? Assim como também nós vivemos, a gente diz, nossa, nós vivemos tempos difíceis, mas viver como um judeu na época de Jesus, eu acho que não era muito fácil, não. Acho que era muito mais difícil do que a nossa vida atualmente, né, que nós temos aqui. Mas o Hélio, desculpa, Hélio. Pois então, eu sei que está fora do texto, mas de repente é uma oportunidade para esclarecer bem os sentimentos dos judeus da época. Voltando um pouquinho atrás, depois que Davi e o filho dele, aquele sábio, Salomão, morreram, o território, que seria a Palestina, foi dividido em duas partes. A parte de cima ficou 10 tribos e a parte de baixo ficou a tribo de Judá. A parte de cima, e eles se distanciaram, 2 reinos distintos, se distanciaram. A parte de cima foi dominada pelos assírios, e os assírios destruíram o povo, foram lá e mataram ao fio da espada todo mundo. Destruíram, pura e simplesmente. Ficou quase ninguém com semente. Morreram homens, morreram mulheres, morreram crianças, e a ideia era acabar com aquele povo, acabar com aquelas tribos. Alguns anos depois, a tribo de baixo, a tribo de Judá, no território de Judá, também foi atacada pelos babilônios, Nabucodonosor, em 2 oportunidades. Nabucodonosor, a Babilônia, diferente dos assírios, eles levaram cativo boa parte do povo para a Babilônia. Levaram cativo. Ou seja, no confronto de guerra, de dominação, morreu muita gente, mas efetivamente a parte grande do povo foi poupada. Dito isso, vamos pular para o Império Romano. O Império Romano prevaleceu sobre aquele povo que já tinha sofrido esse revés, esses 2 duros revés, que acabou com praticamente a semente de Israel.
Muito bem, o que aconteceu? Os romanos, diferente dos assírios, diferente dos babilônios, e aí tem a ver com o texto, eles criaram o conceito de suzerania. O que é suzerania? É o que é feito hoje nos dias atuais. Os americanos vão lá, dão uma surra nos iraquianos e deixam o iraquiano na terra. Vão lá, dão uma surra nos afegães e deixam os afegães na terra. E é mais ou menos o que aconteceu com os romanos, voltando para o tempo de Jesus, alguns poucos anos antes de Jesus nascer. Deram uma surra naquele povo e transformaram eles em tributários. Fica na terra, mas paga o tributo para a gente. Então, quando fala em libertação, não era propriamente a libertação do sofrimento físico. Não era disso que se tratava. Até porque João não foi preso pelo poder romano, foi preso por Herodes. Não era disso que eles queriam libertação. Eles queriam libertação de ter que prestar conta e pagar tributo para os romanos. É disso que eles queriam ser libertos, de verdade. Porque eles tinham até uma certa independência, os romanos. Por exemplo, dos iraquianos dos dias atuais e até dos afegães dos dias atuais, eles têm liberdade para fazer o que quiserem, desde que paguem petróleo, desde que paguem os gastos da guerra, enfim. Se eles não criarem caso, eles não vão ser incomodados pelo poder que os dominou. Então, nesse sentido, apenas um reparo, não vou me adiantar muito mais, mas, enfim, para entender melhor do que eles queriam ser libertos. Eles queriam ser libertos do jugo. Que jugo? Não queriam pagar tributo para Roma. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Mais alguém? Vamos continuar, então. Quem gostaria de ler? Eu gostaria. Obrigada, Yara. Qual que é o número? 2? Isso, escolhendo os 6. Escolhendo os 6. Essa primeira viagem missionária dos 6 foi, sobretudo, cheia de êxito. Todos eles descobriram o grande valor do contato direto e pessoal com os homens. E voltaram para Jesus com um conhecimento mais pleno de que, afinal, a religião é pura e inteiramente uma questão de experiência pessoal. Eles começaram a sentir quão sedenta estava a gente comum de ouvir palavras de conforto religioso e de encorajamento espiritual. Quando se reuniram com Jesus, eles queriam falar todos ao mesmo tempo, mas André tomou a frente e os chamou um a um. E eles fizeram seus relatos formais ao mestre e apresentaram as suas indicações dos 6 novos apóstolos. Jesus, depois que cada homem havia apresentado a sua escolha dos novos apóstolos, pediu a todos os outros que votassem na indicação. Assim, todos os 6 novos apóstolos foram formalmente aceitos por todos os 6 mais antigos. E então, Jesus anunciou que eles todos deveriam estar com os candidatos e convidá-los para o serviço. Os apóstolos recém-selecionados eram Mateus Levi, coletor alfandegário de Cafarnaum, que tinha o seu escritório no lado leste da cidade, perto das fronteiras de Batané. Foi escolhido por André. Tomé Dídimo, um pescador de Tariquéia e ex-carpinteiro e pedreiro de Gadara, foi selecionado por Filipe. Tiago Alfeus, pescador e agricultor de Quereza, foi escolhido por Tiago Zebedeu. Judas Alfeus, irmão gêmeo de Tiago Alfeus, também pescador, foi escolhido por João Zebedeu. Simão, o Zelote, era um alto funcionário da patriótica Organização dos Zelotes, posição que ele abandonou para juntar-se aos apóstolos de Jesus. Antes de ligar-se aos Zelotes, Simão havia sido um mercador, foi escolhido por Pedro.
Judas Iscariotes era o filho único de pais judeus ricos que viviam em Jericó. Tornou-se um seguidor de João Batista e os seus pais, sadúceos, o haviam deserdado. Estava procurando emprego naquelas regiões quando o encontraram os apóstolos de Jesus, sobretudo por causa da sua experiência com as finanças. Natanael convidou-o para juntar-se às suas fileiras. Judas Iscariotes era o único judeu entre os 12 apóstolos. Jesus passou um dia inteiro com os 6, respondendo às suas perguntas e escutando os detalhes do que havia para contar, pois muitas experiências interessantes e úteis eles tinham para relatar. Agora viam a sabedoria do plano do Mestre de enviá-los para trabalhar de um modo calmo e pessoal, antes de mandá-los para esforços públicos mais ambiciosos. Obrigada. Okay. Comentários? Sabe o que me chamou a atenção? Vocês não vão acreditar. O que, Lília? A escolha de Tiago Zebedeu e de João Zebedeu. Por quê? Porque os gêmeos Alfeus, eles eram muito simples. Eles chegavam a ser quase assim, muito simplórios, né? E Tiago e João, eles sempre quiseram estar muito perto de Jesus. Até a mãe dele, uma hora, ela vai pedir, né? Que Jesus desse para eles assim um posto importante no reino, sabe? Então eles tinham essa coisa assim, tanto que eles comentaram, né? Mas esses outros 6 vão ter os mesmos privilégios que nós. Então eu não sei, sabe? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas pode ser só, né? Ao mesmo tempo que eles escolheram os simplórios Tiago e Judas, os irmãos Alfeus, eles representam a maioria de nós outros, né? Pessoas simples que, vamos dizer assim, que a maioria dos seres humanos, eles não têm cargos, não têm de comando, vamos dizer assim, né? Eles têm cargo mais de serviço, de serviço mesmo, né? É o que a maioria faz. Então, eles representam muito bem. Essas pessoas não deixam de ser apóstolos e faziam a sua parte ali, quando haviam as reuniões, eles tinham sempre a parte mais braçal, vamos dizer assim. Oi, Hélio. Então, chamou minha atenção foi o parágrafo 9, por favor, tem como pôr na tela? Já vou lá. Judas Iscariotes? Sim. O 9, né? Veja, a última frase. Judas Iscariotes era o único judeu entre os 12 apóstolos. O que significa isso? Significa que os demais, os 11, eram todos da Galileia. De cidades diferentes, é verdade, mas todos da Galileia. O único e a Galileia é a parte norte da Palestina. Na verdade, não é bem a parte norte, porque a Palestina era dividida no sul, a Judéia, no meio, a Samaria, e em cima, no norte, a Galileia. 11 foram recrutados entre galileus. Além de Judas Iscariotes, quem mais era judeu? Ele está falando que ele era o único entre os 12 apóstolos.
O outro judeu era o próprio Cristo, o próprio Jesus, desculpa, que nasceu em Belém da Judéia. Existia uma Belém da Galileia, mas ele nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, mas ele... Então, tinha 2 judeus nessa trupe, nessa equipe. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que esses 12 apóstolos, não vou cansá-los, mas eu vou citar para pesquisa posterior. Entre esses 12 apóstolos que estão aqui, nós acabamos de ler, não conferem com os 12 apóstolos da Bíblia. Não conferem. Vou citar apenas um deles, Bartolomeu. Quem era Bartolomeu? Está lá como um apóstolo, o grupo dos 12. Eu podia continuar, mas eu vou interromper aqui. Bartolomeu é pai de Natanael. Mas, enfim, agradeço a atenção. Bartolomeu não foi o apóstolo que substituiu depois Judas? Não. Na sequência? Não, do livro de Urântia, não lembro. Mas parece que Bartolomeu... Mas vale a pena confrontar com a Bíblia quem eram os 12 iniciais. Os 12 iniciais. Depois tem os Judas. Não precisa ser para agora, não. Não precisa ser para agora. É só para chamar a atenção que vale a pena consultar. Continuamos. Agora eles entenderam um pouco mais, né? Por que Jesus os fez chamar mais 6, eles estavam entendendo um pouquinho mais. Quando eles entendem, a gente fica feliz. Jesus devia ter ficado feliz também. Ali fala, né? Jesus passou um dia inteiro com vocês, respondendo as perguntas, escutando os detalhes do que havia para contar, o dia inteiro. Não, e outra coisa, né, Jesus tinha instruído bastante, eles ficaram, parece que por 3 ou 4 meses, toda noite, Jesus dando aula para eles sobre o reino, imagine os detalhes que Jesus não falava, né, e eles tiveram um curso e tanto com Jesus. Olha, agora viam a sabedoria do plano do mestre, de enviá-los para trabalhar de um modo calmo e pessoal, antes de mandá-los para esforços públicos. Imagine, né? Foi uma sabedoria mesmo. Primeiro você eles vão devagar, vão conversar com os outros. Então, imagino, né? Eles foram conversando e eles viram que esses 6 aqui, daqueles que eles ficaram 2 semanas pregando. E esses 6 foram aqueles que eles propuseram como os apóstolos, e eles aceitaram. Mas agora nós vamos ver Yolanda. Pode falar, Yolanda? Sim, vou falar. É interessante, né, porque, como você tinha dito, né, Lilian, que o Tiago, Alfeu e Judas, Alfeu, os gêmeos, a diferença cultural. Então, entre eles se perguntavam como. Um é o Simão Zelote, que era um alto funcionário, né? Sim. O então, Mateus, era uma diferença cultural, mas o que me chama a atenção da questão de que Jesus, não já pela aparência, a simplicidade, tudo vai dizer, não, mas esse aí não vai ser capaz, né? Pois é. Mas aquele outro lá, o cobrador de impostos, já é mais esclarecido. E, na verdade, você vê, era olhar para uma essência divina que cada ser tem, né? Então, sim, Jesus olhou além, quando, vamos dizer, Jesus foi o João Zebedeu
que o João Zebedeu, ele escolheu um dos Alfeus. O André escolheu o Mateus, né? E Então, isso é bonito, para a gente ver que estão representados todos os seres humanos. É verdade. Não. Gratidão. Isso. E depois ainda nós temos as apóstolas, né? A parte feminina, as 12 apóstolas, ou discípulas, né? O corpo de mulheres que eles falam. Então, aqui eles vão, agora eles vão explicar os apóstolos que foram escolhidos, né? Como que eles eram. Quem quer ler? Eu posso ler. Obrigada, Yolanda. O chamado de Mateus e Simão. No dia seguinte, Jesus e os 6 foram chamar Mateus, o coletor aduaneiro. Mateus estava esperando por eles. Tendo já feito balancete nos seus livros, estava pronto para entregar os assuntos do seu escritório ao irmão. Quando aproximaram da casa aduaneira, André adiantou-se com Jesus, que olhando ele. Então, ele levantou-se e foi para a sua casa com Jesus e os apóstolos. Mateus contou a Jesus sobre o banquete que havia arranjado para aquela noite e que desejava, pelo menos, dar aquele jantar à sua família e amigos, caso Jesus aprovasse e consentisse em ser o hóspede de honra. E Jesus consentiu, movimentando a cabeça. Pedro, então, com Mateus, se separou deles e explicou que tinha convidado um tal Simão para juntar-se aos apóstolos e assegurou o consentimento de que Simão fosse depois de um almoço ao meio-dia na casa de Mateus, foram todos com Pedro chamar Simão Zelote. A quem encontraram conduzido pelo seu sobrinho. Quando Pedro levou Jesus até Simão, o mestre saudou o ardente patriota e apenas disse: segue-me. E todos voltaram. Yolanda está cortando. Está cortando? Está cortando um pouco. Não sei se você movimenta alguma coisa, mas vamos você tentar. Não quer deixar uma outra pessoa seguir a leitura, então? Não, você está movimentando o celular, não? É que eu vou parar, porque eu estou com o celular mesmo. Tá. Vou fixar ele aqui, tá? E todos voltaram à casa de Mateus, onde conversaram muito sobre política e religião até a hora do jantar. A família Levi dedicava-se muito aos negócios e à coleta de taxas, e por isso muitos dos convidados de Mateus para esse banquete poderiam ser chamados de publicanos e pecadores pelos fariseus. Naqueles dias, quando uma recepção com banquete era dado ao indivíduo proeminente, o costume era que todas as pessoas envolvidas ficassem no salão e observassem os convivas durante a refeição e escutassem as conversas e os discursos dos homens aos quais se prestava a honra.
Desse modo, a maior parte dos fariseus de Cafarnaum estava presente a essa ocasião para observar a conduta de Jesus nessa inusitada reunião social. À medida que o jantar progredia, a alegria dos convivas ia transbordando, e todos estavam gostando tão esplendidamente de tudo que os fariseus, observando tudo ali, começaram pela sua participação em um acontecimento tão frívolo e comezinho. Mais tarde, naquela noite, quando estavam fazendo os discursos, um dos fariseus mais maledicentes foi tão longe a ponto de criticar, junto a Pedro, a conduta de Jesus, dizendo: como ousas dizer que este homem é reto quando ele come com publicanos e pecadores, emprestando, desse modo, a sua presença a tais cenas descuidadas de entrega ao prazer? Pedro sussurrou esse comentário crítico para Jesus, antes que ele desse a bênção aos que estavam reunidos. Quando Jesus começou a falar, disse: ao vir aqui, nesta noite, para dar boas-vindas a Mateus e Simão, a nossa fraternidade, fico contente de testemunhar a vossa alegria em um ânimo social tão bom. Porém, deveis jubilar-vos ainda mais, porque muitos de vós entrareis no reino vindouro do Espírito, no qual ireis desfrutar mais abundantemente das boas coisas do reino do céu. Você pode subir? E por vós, que estáis criticando a mim, dentro dos vossos corações, por eu ter vindo aqui compartilhar da alegria desses amigos, devo dizer-lhes que eu vim para proclamar a alegria àqueles que estão socialmente oprimidos e a liberdade espiritual ao que estão moralmente prisioneiros. É necessário que eu vos lembre de que, mais do que os sãos, os doentes é que precisam de um médico. Eu vim não para chamar os retos, mas os pecadores. E essa era verdadeiramente uma coisa estranha ao ambiente judeu. Ver um homem de caráter reto e de sentimentos nobres misturando-se livre e alegremente com a gente comum. E ainda mais com tantos publicanos e pecadores reconhecidamente pouco religiosos em busca de prazeres. Simão Zelote quis fazer um discurso nessa reunião, naquilo que Jesus não queria o reino vindouro, confundido com o movimento dos zelotes, convenceu-o a refrear-se de fazer quaisquer comentários públicos. Jesus e os apóstolos, naquela noite, permaneceram na casa de Mateus, e quando todos se foram para as suas casas, eles não falaram senão de uma coisa: da bondade e da cordialidade de Jesus. Ai, muito lindo, né? Muito lindo, Muito obrigada. lindo. Interessante, né? A primeira, sobre o que eles conversaram? Sobre política e religião. Olha a conversa, gente. Eu fico sobre política e religião que está aqui.
que são coisas que a gente evita, né? Uma conversa que a gente evita, assim, em encontros sociais, né? Mas eles... Olha lá. E todos voltaram à casa de Mateus, onde conversaram muito, muito sobre política e religião até a hora do jantar. É isso aí. Às vezes tem gente que diz que Jesus não falou sobre política, ele deve ter falado um monte sobre política. Queria fazer uma consideração. Aélio, você esclarece para mim, viu? Porque cabe esclarecimento. Quando diz aí, né, que Jesus não chamava os retos, mas não lembro o nome aí que ele se referiu aos outros. Né? Pecadores. Pecadores, é. No caso de Judas, até onde eu sei, Jesus deu várias oportunidades a Judas Iscariotes. E Judas, ele tinha um certo sofrimento, que era assim, Jesus é muito carinhoso comigo. Tendo vindo ele de uma família onde ele foi deserdado, isso era uma semente que iria mexer com ele, né? Porque ele vinha com um sentimento que se repetia, era recorrente nas atitudes dele, ele estava sempre errando, traindo ali, roubando, e Jesus era carinhoso, mas isso tocava ele não conseguia se corrigir, mas ele ficava tocado quando ele começava, então, a perceber os erros dele, e a incapacidade dele de corresponder a uma presença do bem nas atitudes dele. Mas olhem, gente, vamos pensar juntos. E essa transformação que ocorreu com ele, tendo ele chegado ao máximo, né, da condição dele, de entregar Jesus, de trair Jesus, mas ele não suportou. E por que ele não suportou continuar vivendo, né? Então, ele passou por um fogo, né, por uma transformação também. Talvez isso me indique a pensar que esse era o objetivo, que cada homem ali tivesse a oportunidade de se tornar melhor, né? E se tornando melhor, teriam em si despertado um processo que poderia despertar em outros homens também o mesmo convite, de se tornarem melhores, independente da condição humana que eles viessem e se encontrassem. E aí, Aélio, o que você diz? O que você pensa? Eu entendi a pergunta, mas de qualquer modo eu vou falar sobre Judas Iscariotes. O próprio livro de Urântia, Na verdade, eu quero que você fale. Muito bem. O próprio livro de Urântia, alguns documentos mais à frente, quando Jesus está no fim da carreira, vai explicar mais sobre Judas Iscariotes. O que eu poderia antecipar a partir daqui é o que o próprio livro ensina. Judas Iscariotes era filho de uma família riquíssima, de judeus ricos. Era um filho rebelde. É um filho que foi afastado do seu familiar, foi expulso do convívio familiar. Então, ele trazia uma rebeldia. E o que o livro de Urântia explica sobre ele? Que ele não aceitava repreensão. Ele não aceitava repreensão. A repreensão, mesmo da parte de Jesus, não era bem recebida por ele. Tem mais para frente, aqui já estou antecipando só para você entender. Ele era o tesoureiro do grupo, era um tesoureiro fiel, era uma pessoa que não tinha corrupção, enfim, é uma pessoa que agia corretamente. Mas ele achou o desperdício as irmãs de Lázaro gastar, digamos, perfumes para deixar os pés de Jesus perfumados. Um perfume caro, podia ser doado o perfume, em vez de ser gasto nos pés de Jesus, poderia se transformar em renda para o grupo. Ou seja, isso foi uma
uma visão mais materialista, não, e menos espiritual. E foi reprovado por conta de ter censurado. Há outras passagens que ele tem um apego demasiado pelo vil metal. E quando ele percebeu que Jesus não seria o rei terrestre, como ele imaginava, ele também se desapontou, porque ele queria um caminho seguro para uma projeção social, econômica e financeira do novo reino. Então, efetivamente, ele era uma pessoa que queria crescer, queria acontecer, queria participar desse lado mundano do reino. Não entendeu nada, se desapontou, é coisa do tipo. Não sei se foi isso que você perguntou, mas, de qualquer modo, ele tinha esse perfil. Jesus não conseguiu, apesar da admiração que ele provocava em Judas, ele não conseguiu a transformação. Efetivamente, ele não conseguiu a transformação. Mas, certamente, Judas fez um juízo de valor de toda a situação no nível de se matar. Ele mesmo, com as 30 moedas, que podia dar um conforto material, ele se deu conta da bobagem que ele fez. Ou seja, esse auto-julgamento, já para mim, é um indício de que a mensagem de Jesus surtiu efeito. Jesus Exatamente isso. Não pediu para ele se matar. Ele se matou como uma penalidade que ele se autoimpôs. Tá certo? Então, houve sim uma transformação, não total, uma transformação parcial, mas enfim. Mas eu queria aproveitar a oportunidade da fala que vocês me deram para levantar a seguinte situação. O texto fala em publicano, o texto fala em saduceus, o texto fala, me ajudem aí, fariseus, zelotes. Vocês todos sabem a diferença desses todos? Ou é tudo igual para vocês? Eu não sei nada. Eu vou dar oportunidade para alguém do grupo explicar. Se não ninguém explicar, eu explico. Não, mas você é o ideal, Aélio. Você sabe muito disso. Explica para nós. Vamos lá. Os fariseus, eles faziam oposição aos saduceus. Vamos fazer pelo menos os dois aqui. Os fariseus eram um grupo de pessoas, de judeus, que pautava a conduta deles pela Torá. Mas eles também praticavam a religião pela tradição oral, não apenas pela tradição escrita, mas era um grupo religioso. Os saduceus eram um grupo econômico, a elite social. Saduceus, então, o grupo dos fariseus não era necessariamente a elite econômica e financeira, era um grupo religioso. Ok? Publicanos é quem trabalhava para o governo na coleta de impostos. Os zelotes eram o grupo radical dos fariseus. Eram os fariseus elevados a décima. Eram muito radicais. Ok? Obrigado. Aélio, só um minutinho, gente. Posso, Lilian? Posso? Pode. Aélio, eu queria saber o seguinte. Dentro do seu conhecimento adquirido, Jesus sabia ou não sabia que Judas ia trair? Abre seu microfone. Eu tenho que bater várias vezes para abrir o microfone. Seguinte, Jesus não tinha o poder de Deus de olhar o futuro. Então, essa onisciência, vamos chamar de onisciência, ele não tinha o poder de olhar o futuro. Ou seja, ele também, a exemplo de qualquer mortal, ele cada dia trazia as novidades do dia. Então, ele não tinha poder de onisciência nessa época. Então, saber que Judas ia traí-lo, usando o poder de onisciência, ele não tinha. No entanto, as escrituras da Torá
diziam que apareceria um Messias e que esse Messias ia ser morto e aquelas coisas todas. Ele conhecia a Escritura muito bem. Então, tem um grupo de teólogos que diz assim, mas escute, onde é que está o livre-arbítrio versus predestinação? Então, Judas estava predestinado a trair Jesus, porque estava escrito que haveria um traidor dentro do grupo, e que haveria um mártir nesse grupo. Como assim? O Judas não teria como escapar, ou as escrituras ficariam comprometidas na sua predição de que o cordeiro seria morto, seria traído? Bom, Jesus conhecia, sim, as escrituras, só não tinha o poder de onisciência. Tá certo? Aí a pergunta, Jesus sabia que ia morrer relacionado ou não a Judas, não importa. Jesus sabia que ia morrer da forma que morreu? Está no mesmo contexto. A Torá, que acabou virando o nosso Velho Testamento, fez uma fração importante da Torá, porque o Velho Testamento nada mais é que cópia da Torá. Tá certo? Simplesmente criaram cópia da Torá. Não toda a Torá, mas uma parte significativa da Torá é o nosso Velho Testamento. Jesus conhecia a Torá? Sim. Jesus poderia imaginar que o futuro dele seria uma morte do jeito que aconteceu? Sim. Então, e no grupo mais perto do acontecimento fatídico, quando ele entrou em glória em Jerusalém, naquela quarta-feira, ele diz, vai cumprir a tua obra. Claro que Jesus sabia. Sim. A pergunta é, naquele momento Jesus sabia. Mas sim, será que ele sabia disso 3 anos antes? Ou quando esse grupo foi recrutado? Será que ele sabia qual dos 12 ia aprontar em cima dele? Qualquer coisa que se diga é mera presunção, porque a Bíblia é omissa e o livro de Urântia também. Obrigada. Eu, particularmente, imagino que talvez Jesus pudesse sentir na intuição dele, né, pelo comportamento de Judas, que ele tinha muitas dificuldades de ter uma fidelidade, até a ele próprio, no sentido de se tornar um homem reto. Então, a esse pensamento, talvez Jesus tivesse o entendimento de que pudesse acontecer uma traição por Judas, né? Mas o bonito que eu acho nessa passagem é que Jesus, ele não se inibiu e nem se apequenou diante das coisas que poderiam sim acontecer, até a perda da vida dele, a morte dele, porque a missão dele era maior. Se ele tivesse se recolhido nos momentos que ele fez o que ele fez e que ele entendeu que deveria ser feito, a nossa história seria outra. A mesma coisa eu acho que João Batista também tinha esse mesmo pensamento. Mas eles viviam em épocas onde as leis humanas eram desumanas, e o fim para as pessoas que tinham a coragem de ser mais retos era a morte. Ou era arrancando a cabeça, ou era, né, crucificado, barra pesada. Eu fico pensando que o desafio para a gente, para mim, como aprendiz, né, desse caminho de retidão, é essa busca de depurar em nós, pela mente, pelo coração, pelo discernimento, o que é essa verdade que precisa ser sustentada, e a partir daí a gente precisa se erguer e caminhar, né? E isso é incondicional, não tem condição, não, é incondicional, é pessoal, é intransferível, é de livre-arbítrio. É isso que nos torna na condição humana de sermos humanos mesmo, né? Então, eu fico pensando e sentindo que o que me move nesse aprendizado é esse entendimento de que talvez o núcleo da essência esteja aí, sabe? Não importa se vai morrer, a vida é eterna, a morte é passagem, né? Há algo que muitos não farão, mas há algo que Jesus pôde fazer, algo
que ficou, né, tão grande que nós estamos aqui com ele até hoje. Obrigada. Mais alguém? E o interessante quando ele diz que veio para os pecadores, né? Então, ele via que Judas tinha, ele conhecia ele, né? Jesus, ele conhecia as pessoas. Então, ele via que ele precisava de salvação também, né? Como muitos de nós. Então, e que todos têm oportunidade, todos têm uma oportunidade. Isso é muito legal, assim, de você saber que esse Judas representa também, vamos dizer assim, aquela pessoa perdida, ele foi desprezado pelos pais, era mimado, Judas foi mimado pelos pais, e depois saiu de casa, estava meio perdido, vamos dizer assim, né, o Judas. E Jesus acolheu ele como apóstolo, né, acolheu e confiou que ele poderia mudar. Então, assim, eu acho que para nós é maravilhoso essa oportunidade que Jesus nos dá. Temos chance, temos chance. É isso. Também comungo desse entendimento. Muito legal. Então, vamos continuar mais um pouco. Quem quer ler agora? Quem sabe uma voz masculina? Vai ler, Milton, para nós? Posso ler? Obrigada. O chamado dos gêmeos. Na manhã seguinte, todos do grupo dos 9 dirigiram-se de barco a Queresa, para executar o chamado formal dos 2 próximos apóstolos, Tiago e Judas, os 2 filhos gêmeos de Alfeus, indicados por Tiago e João Zebedeu. Os 2 pescadores gêmeos contavam com a vinda de Jesus e dos seus apóstolos, e já estavam esperando por eles na praia. Tiago Zebedeu apresentou o mestre aos pescadores de Queresa, e Jesus, olhando para eles, acenou dizendo: "Segui-me." Naquela tarde, eles passaram juntos. Jesus os instruiu plenamente sobre como deviam proceder em reuniões festivas e concluiu as suas observações dizendo: "Todos os homens são meus irmãos. O meu Pai nos céus não despreza nenhum ser criado por nós. O reino do céu está aberto para todos os homens e mulheres. Nenhum homem pode fechar a porta da misericórdia na cara de nenhuma alma faminta que procure entrada. Nós nos assentaremos e comeremos com todos aqueles que desejarem escutar sobre o reino. Aos olhos do nosso Pai, que contempla de cima, todos são iguais. Não recuseis repartir o vosso pão com o fariseu ou com o pecador, com o saduceu ou o publicano, romano ou judeu, rico ou pobre, livre ou escravo. A porta do reino está aberta para todos aqueles que desejarem saber a verdade e encontrar Deus. Naquela noite, em uma ceia simples na casa de Alfeus, os 2 gêmeos eram recebidos na família apostólica. Mais tarde, naquela noite, Jesus deu aos seus apóstolos, a sua primeira lição, que tratava da origem, natureza e destino dos espíritos impuros. Mas eles não compreenderam a importância daquilo que lhes havia sido dito. Achavam muito mais fácil compreender, amar e admirar Jesus. Mais difícil por demais era compreender muito dos seus ensinamentos. Depois de uma noite de descanso, todo o grupo, agora em número de 11, foi de barco até Tariqueia. Os gêmeos de Queresa. Então, aqui é o que nós falávamos, né? Com Jesus é maravilhoso. Todos os homens são meus irmãos. O meu Pai nos céus não despreza nenhum ser criado por nós.
É maravilhoso isso. É aquilo que nós estávamos falando, né? Deus dá chance para todos os que quiser. O reino está aberto para todos os homens e mulheres. Homens e mulheres. Faz questão de incluir as mulheres ali, né? Muito lindo, porque entre os judeus, a mulher, ela tinha principalmente na religião, né? Era meio apartada dos ensinos, era só os homens que aprendiam, né? A Torá, a Hélio. A Hélio, quer falar? Você está com o microfone fechado. Ah, sim. No parágrafo 3, o que me chamou a atenção foi justamente essa frase. Mais tarde, naquela noite, Jesus deu aos seus apóstolos a sua primeira lição. Primeira lição. Aí, mesmo os comentários que houveram aqui hoje, alguém disse que Jesus tinha ensinado muito, tinha falado bastante, tinha preparado todos, etc, etc. Então, aí a questão que me chamou a atenção é, se essa foi a primeira lição, por que afinal, ele ensinou tanto que não foi considerado pelo revelador? Então, do que ele falou efetivamente? O que ele ensinou efetivamente? Que tivesse valor espiritual, que tivesse algum proveito na obra. Então, é importante, assumindo que ele tenha falado de coisas de relacionamento, coisas de comunhão, etc., não tem ensinado nada, efetivamente nada relacionado aos ensinamentos do livro de Urântia sobre a cosmologia, sobre a Terra, sobre a origem, sobre os espíritos impuros, enfim. É importante, então, destacar que Jesus falou pela primeira vez sobre a origem, natureza e destino dos espíritos impuros. E a parte relevante, mas eles não entenderam nada. É só para registrar essa passagem, para ficar bem claro. Eles não entenderam nada. Então, ali, fui eu que falei, né, que Jesus ensinou muito, ele preparou bastante os discípulos, os apóstolos, principalmente os 6, né, porque agora ele está escolhendo mais 6. Mas aqui, essa primeira lição que ele estava dando, que era sobre os espíritos impuros. Então, ele vai falar mais, a gente vai ouvir ele falar mais sobre esses espíritos, né, mas aqui foi a primeira que ele falou, mas os apóstolos não entenderam nada, né, não compreenderam, porque Jesus, ele chamava muita atenção, certo? A maneira dele falar, eles ficavam encantados, mesmo que não entendesse, mas eles ficavam, imagine, né, o próprio Deus falando, eles deviam ficar admiradíssimos mesmo, né, e como eles gostavam bastante de Jesus e tinham essa mesma energia, vamos falar assim, eles tinham esse dom, mas que ainda tinha que ser trabalhado, porque mesmo que eles não entendessem, eles seguiam Jesus, eles seguiam, apesar de tudo, eles queriam entender, né, parece, eu me vejo aí, sabe, me vejo muito, porque eu leio o livro de Urântia e eu quero entender muito, e uma hora eu vou entender. Eu fico encantada com a quinta revelação, né? E eu estudo bastante, tanto que eu sou arroz de festa, vocês me conhecem, né? Estou sempre nas reuniões e eu peço mesmo, sabe? Uma coisa que eu faço, eu peço ao Espírito Ajustador que me ilumine,
que eu digo, eu quero colaborar, eu quero entender também para ensinar, porque o livro fala que quando a gente ensina é onde mais a gente aprende, e que é a nossa missão passar para frente. Nós temos que fazer isso, né? É uma missão que nós temos. E quando eu vejo Jesus falando para os apóstolos, sabe? Como diz a Yara, me toca o coração ali, né? Então, a gente pede para que esse Espírito nos leve a um entendimento maior, para que a gente possa passar algum conhecimento, ajudar quem está chegando, né, a conhecer o livro Durante. A Hélio... Então, na verdade, eu vou trazer outras conversas que nós já tivemos nas salas Zoom, mas que é oportuno colocar aqui. Há entre nós grupos que entendem que Jesus não contou o que nós sabemos, ou o que nós aprendemos no livro de Urântia, sobre as deidades, a parte do documento 1, 2, 3, toda a parte 1 do documento. Jesus não ensinou nada disso para esse povo. Alguns eles sabiam tudo, sabiam das deidades, eles sabiam dos espíritos, eles sabiam tudo. Alguns afirmam isso. Eu, pessoalmente, acredito que aquele pessoal não tinha intelecto para tudo isso. Mesmo nós aqui, com PPT, com gente como Henrique, como Neemias, que explica tudo detalhadamente em gráfico, nós temos dificuldade de entender e temos oportunidade de voltar, de ler o livro, de assistir os vídeos novamente, e mesmo nós temos dificuldade de entender. Sentadinho, e com mais instrução, e com mais preparo. Ou seja, eu estou convencido, 100%, que Jesus não falou nada disso para os apóstolos dele. Zero. Absolutamente zero, porque conhecia a limitação intelectual, o preparo de cada um tem que ter, mesmo entre nós, gente inteligente, gente com graduação, temos dificuldade de entender, seja por conhecimentos anteriores, que ocupam muito das nossas crenças, é difícil a gente desapegar de crenças, é difícil entender. Tá. Então, já que tocamos no assunto, Jesus não explicou nada disso. Então, eu tiraria o tudo dessa fala, não explicou nada disso, porque eles não teriam condição para isso, e menos ainda no começo da obra. É apenas uma opinião evidente, não se trata de nenhuma assertiva, só uma opinião. No livro não consta, mas às vezes fala assim, que Jesus, em conversas particulares, ele falava com os apóstolos em particular, ele explicava para o povo, e depois ele dava detalhes, né, para os apóstolos. Sobre os espíritos impuros, ele explicou, e depois ele deu mais detalhes sobre esses espíritos. E mesmo sobre outras questões, acho que eu acredito que ele tenha falado com os apóstolos, mesmo assim superficialmente. Mas o que ele veio revelar? Ele veio revelar e contar sobre o Pai Universal. Essa era... E sobre a fraternidade, quer dizer, se eles soubessem sobre isso, já estava de bom tamanho, porque essa revelação foi sobre o Pai Universal, foi falar sobre um Deus e tal, então, sobre o Espírito Santo, e sobre isso ele falou, mas nós vamos ver na sequência, e essas conversas, tudo aquilo que ele falou para os apóstolos, foi muita coisa, gente. Olha, veja bem. Lilian, só sobre espíritos imundos. Só sobre espíritos imundos. Para você, o que significa espíritos imundos? São mortais, iníquos, são seres supranormais? O que para você é espíritos imundos, hoje? Hoje, o que eu entendo, depois de ler, são aqueles espíritos que brincavam com os seres humanos, né? No caso, eram os seres intermediários, os secundários, principalmente, que ficaram aqui e faziam aquilo que zombavam, né? Faziam brincadeiras até com os seres humanos lá. Então, quer dizer, isso
Ele explicou lá na sequência mais adiante. Aqui ele deve ter dado alguma explicação que não entra não entra nos detalhes, né? Mas muitos detalhes aqui a gente não ficou sabendo mesmo. Oi, Helder, pode falar. A questão dos espíritos impuros, já, na vida dele ali no livro de Urântia fala, ele se deparou várias vezes com os espíritos impuros, né? E ele expulsou, e até os apóstolos perguntaram por que a gente não tem esse poder, né? De expulsar. Ele falou assim, espíritos que são impuros, mas que eles só obedecem à custa de ter você ter uma fé muito grande, uma oração muito grande, e ter para mim, eu acho que, assim, você precisa de ter uma mente muito, muito também pura para você conseguir expulsar, no caso, naquela época, né, até então, expulsar esses espíritos, né, os espíritos de zombaria, como você falou, os espíritos de perversidão, talvez sexual, de comportamento, de impurezas, né, impurezas da alma, que não é o caminho da luz. É assim que eu penso. Isso só lembrando, só uma questãozinha, só lembrando que esses espíritos, depois da ressurreição de Jesus, eles não mais perturbam os seres humanos. Tá? Então, essas questões, esses espíritos, eles estão todos, vamos dizer, presos para julgamento, né? Porque eles aderiram à rebelião de Lúcifer, e quando Jesus veio agora, eles não têm mais possibilidade de atormentar a alma humana. Por quê? Porque a todos agora foi dado o ajustador do pensamento. Todo ser humano, depois da vinda de um filho auto-outorgado, que no nosso caso foi o próprio soberano do nosso universo, o nosso Criador, então vem o ajustador do pensamento, vem habitar as mentes, e não mais pode ser vir até por causa do ajustador, né? Nem então, Lilian, o Gástia que está aqui não pode mais se aproximar por causa do ajustador do pensamento. Tanto que o que a Bíblia diz que a fé é o nosso escudo, mas a fé é o nosso escudo e o ajustador muito mais, né? Mas pode dizer, o Helder, depois o Walter quer falar. Tá, só complementando ali, que daí quando tem uma parte que fala, eu acho que ali da compilação, da parte que fala acho que da rebelião mesmo de Lúcifer, fala que depois tal de Pentecostes, esses espíritos, da ressurreição de Jesus, Pentecostes, esses espíritos não atormentam mais aos homens e não fazem maldade aos homens. Mas tem um mas ali, a não ser que a própria alma assim o deseja, né? Isso no então, caso do Caligaste, né? No caso do Caligaste. Mas esses espíritos, pelo que eu entendi, que eram aqueles seres que eu falei lá, eles estão junto com o Lúcifer lá, preso no primeiro, esperando o julgamento. Mesmo os que se arrependeram. Então, lá. A maioria se arrependeu do que fez. Walter. Irmãos, boa noite. Boa noite. Jesus, ele Boa ensinava noite, Walter.
Jesus ensinava, o mestre, né? Ele ensinava com duas doutrinas, uma aberta e uma fechada. Desde da Grécia, os sábios gregos já faziam assim. Então você ensina para aqueles que têm limitações de aprendizado. Você ensina as coisas básicas, noções de higiene, né? Noções de relações interpessoais, trabalho, né? Você ganhar o pão de cada dia, as necessidades materiais, como supri-las, né? Sabedoria material. Então, aqueles que queriam conhecimentos metafísicos mais avançados, Jesus sabia discernir quem era, quem estava aberto para receber essa doutrina fechada. Então, quando fala espírito impuro, as pessoas que não estudam, que não estudaram o Rumash, né, que são equivalentes aos livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, está ali codificado quem são esses seres impuros. Mas você tem que chegar e perguntar, ou senão ir a fundo, né, do conhecimento, da raiz, para você interpretar quem são esses espíritos impuros. Impuros significa que não é nativo, não é da terra, não tem a pureza da terra. Então, essas entidades, né, que está codificado lá no Rumash, como a multidão mista do entardecer ou a multidão mista da obscuridade, que são compostas de entidades que não são da terra. São os Nefilim, são os Malahim, são os Anakim, são os Refaim e os Giborim. Outros também acrescentam aí Amaleque. Eu não concordo, mas são as dificuldades que o povo judeu precisava enfrentar. Depois que Jesus veio na Terra, realmente dizem, né, que essas entidades pararam de influenciar a humanidade. Então, cada uma dessa entidade tem um papel a desempenhar negativamente. Quando fala assim, eu preciso vencer o meu Nephilim, é o espírito da minha autodestruição, aquele que está o tempo todo me sabotando, me induzindo ao erro. Então, porque ele é uma entidade, é um espírito, então ele está influenciando a minha mente. Então, todas essas entidades andavam, né, segundo essa tradição judaica, essas entidades andam com todos nós, né, gentios e judeus, todos, estão o tempo todo tentando atrasar a nossa vida. E é muito razoável, é bem racional atribuí-los aos seres intermediários, que eu estou falando aqui é exatamente da mesma coisa. Só com a questão, né, Walter, que o livro de Urântia fala que esses seres não mais atormentam, eles não estão. Os únicos que estão aqui, e que vamos dizer, para dar oportunidade àquelas pessoas, por causa do livre-arbítrio, a aderirem aos seus planos, é da Ligaste e Caligaste. Então, eles estão aqui só para dar oportunidade para essa escolha, né, que ainda alguns ainda fazem, mas os outros espíritos não mais estão, de acordo com o livro de Urântia. É verdade, não é só o livro de Urântia, né? Outras revelações dizem que eles não estão mais agindo, né? Eles perderam, e realmente a gente sente isso, porque eles sumiram, a gente não vê mais o domínio que eles tinham, muitas vezes era até, é claro, né? Eles tinham templos que eles eram adorados, né? E a influência era muito maior, e a gente percebe que hoje parece que quem está guiando o planeta não são eles mais, né? Eu acho que ficaram piores aqui, né?
seres humanos que ficaram os comandantes, né? E seres humanos que aderiram à rebelião, eu acredito. Que eles olham e falam, meu Deus, eu não sabia que eles tinham essa capacidade, estão ultrapassando a gente de maldade. Não, diz que Lúcifer, né? Lúcifer, ele ficou horrorizado de ver o que os seres humanos fizeram com Jesus. Imagine. Quer dizer, ele deve ter colocado a mão na consciência, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz com a rebelião? Será que ele não viu ali, né? Ele deve ter, pelo amor de Deus, deve ter. Agora, com a da Ligacha também. Só que muitos seres humanos a gente percebe que aderiram à maldade. Eu não sei por que a gente, né? A gente fica pensando, nossa, mas acho que são doentes, não é possível. Tanta coisa assim ruim acontecer, né? Que a gente, se bem que a gente tem que ver que o mal são pontinhos só, né? Porque a maior parte é o bem. É que o mal a gente não gosta de ver. A gente acha muito ruim ver aquilo, chama atenção. Mas a gente tem que ver, e a gente vê mais durante o dia o bem, né? Nossa, quanta coisa boa acontece no nosso dia, né? A gente levanta, alguém, muitas vezes muitas vezes o café está pronto para gente. Olha, que legal. E quanta coisa boa a gente vê, quanta gente bacana a gente conhece, né? De repente a gente, ou acontece alguma coisa que não é muito legal, ou então de repente se a gente vê na televisão uma notícia, nem é bom muito ver notícia, né? A gente vê, nossa, aconteceu. Parece que o noticiário é repleto daqueles acontecimentos que não deveriam estar lá. Querem colocar em evidência, né, aqueles acontecimentos assim não muito bons, tanto que muita gente não vê noticiário. Eu sou uma que, quando eu vejo que o noticiário está muito pesado, gosto de ver o noticiário local, né, para a gente saber alguma coisa, mas quando eu vejo que está muito pesado, eu largo mão e digo, não precisa saber de tanta coisa ruim assim. Vamos rezar por essas coisas, vamos orar, né? Ai, gente, mais algum comentário? Justamente, eu estava vendo esses dias, fugindo um pouquinho do assunto, eu estava vendo esses dias uma questão de um ser, supostamente, né, que foi preso num lugar aqui, não sei se era 51, de onde era, tal, e fazem uma pergunta para ele, por que eles não aparecem assim, né, que são todos misteriosos, porque não vem de uma vez. Aí ele fala assim, porque os seres humanos, nós temos os seres humanos como seres muito maus. E realmente ele estava ali, né, sendo... É uma coisa assim, não dá para explicar.